Dia pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês, né? Mais uma live, terceiro ano, né? Pessoal fera aí, esperar o pessoal começar a entrar, né? Acho que os comentários estão desativados, não estão não. Bom dia, Cíntia, bom dia, Amanda, bom dia, Débora, The Nuclear, Gustavo, bom dia. Bom dia, Gabriel Campos, Ana Cecília, Manicute, bom dia. Lourdes, bom dia. Vitória Lopes, Duda Coelho, Gustavo, bom dia. Pedro Vale também, Rafa Morbeck, Guedes, MGFAG Santos, Yasmin Campos, bom dia. Bom dia, galera. Vamos chegando aí para nossa live de hoje, né? Prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, semana passada a gente estava junto aí com o Yuri, né, na nossa live dupla. Espero que vocês tenham gostado. Aquela live eu achei ela muito top mesmo, né? A gente falando aí de pH, POH, né, usando logaritmo. Eu aprendi muita coisa naquela live, espero que vocês tenham aprendido também. Bom dia JP Ribeiro, seu lindo também. Daima, bom dia também. O pessoal tá entrando aí na live, né? Então, gente, hoje nossa live de segunda-feira, né? Nossa primeira live aí da semana. Em primeiro lugar, né? Desejo aí a todos uma excelente semana de estudos, né? Essa semana é uma semana um pouquinho mais curta, né? Por causa do feriado, se bem que ninguém vai para lugar nenhum no feriado, né? Eu não vou ficar em casa. Mas a gente vai ter uma semana mais curta aí, né? E assim, gente, eu gostaria que vocês aproveitassem aí, que vocês estão em casa, né? Que vocês não estão saindo, que vocês pegassem firmes mesmo, né? A importância aí de você estar estudando realmente aí durante essa quarentena, né? Porque o Enem tá aí, vai ter Enem, com certeza, né? Não sabemos ainda se a data vai ser mantida ou não. Por enquanto tá mantida, mas não se preocupe com isso. O que você tem que preocupar agora, galera, é em estar estudando, não perder o foco, não perder o ritmo que vocês estavam antes da quarentena, né? Pegar firme aí, assistir as lives, assistir 2 vezes, se for o caso, se for preciso, né? Porque as lives ficam disponíveis aí 24 horas, por 24 horas, então você pode assistir mais de uma vez, né? Então, queria dizer para vocês que estou aqui para ajudar, quero que vocês prestem muita atenção na minha live de hoje, que hoje eu vou falar de um conteúdo novo, tá? E que vocês não percam o foco, continuem estudando firme, porque quando a gente voltar, vocês vão estar bem, né? Vocês vão estar preparados para a volta. E quando a gente voltar, a gente pega firme para nós prepararmos vocês da melhor forma possível, né? Já preparando agora com as lives, mas quando voltar, vocês estando acompanhando essas lives aí, vocês vão estar em condições, né, de brigar aí e de buscar a sua vaga lá no fim do ano, lá na prova do Enem, tá? Contem comigo para o que vocês precisarem, tá? E a nossa live de hoje nós vamos falar sobre função polinomial do segundo grau, que é um assunto, nossa, muito importante, muito mesmo, né? Então, queria que vocês anotassem no caderno de vocês, tá? Tivessem um caderninho aí para você poder anotar, fazer as anotações. A apostila, pessoal, também aberta. Você pode deixar ela aberta na página 126, tá? 126 da apostila, que nós vamos estar trabalhando aí com essa parte de função do segundo grau na aula de hoje, na nossa live de hoje. Beleza? Bom, vou virar a minha câmera aqui para a gente iniciar, tá? Então, gente, como eu disse para vocês, vou desativar os comentários, tá? Depois eu ativo de novo para ver se tem alguma dúvida, beleza? Então, tá bom. Olha só, como eu disse para vocês, nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre função polinomial do segundo grau, tá? Então, função polinomial do segundo grau. Também conhecida, né? Ela pode ter esse nome aqui também, ó, ou função quadrática. É outro nome que é dado aí para função polinomial do segundo grau. Pode ser chamada de função polinomial do segundo grau, né? Ou função quadrática. São os dois nomes aí que são usados.
Bom, o que é uma função polinomial do segundo grau ou função quadrática? É uma função desse tipo aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ou então, ela pode também ser escrita, no lugar do f de x, ela pode ser escrita com y. Então, y igual a x ao quadrado, né, mais bx mais c. Então, isso aqui é uma função do segundo grau. O que o a, o b e o c representam? Eles são os coeficientes da função do segundo grau. O a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x e o c é o termo independente. E esses coeficientes são números reais. Então, a, b e c pertencem aos reais, com uma ressalva. O a, ele não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero. Né? Isso é óbvio, né, gente? Porque se o a for zero, o que vai acontecer? Vai zerar esse primeiro termo e não vai ser função do segundo grau, vai ser uma função do primeiro, né? Se o b for diferente de zero também. Tá? Então, o a, o b e o c são números reais com a diferente de zero. Então, toda vez que você vê uma função assim, desse tipo, né, é uma função polinomial do segundo grau. Exemplo de função polinomial do segundo grau. Vou colocar dois exemplos aqui para vocês, né? Letra A. Esse exemplo aqui, pessoal. Y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Né? Nesse exemplo aqui, qual é o valor do a, do b e do c? O a é o coeficiente do x ao quadrado. Coeficiente do x ao quadrado. Não está aparecendo aqui, pessoal. Como não está aparecendo, é porque o valor dele é 1. Então, o a é 1. O b é o coeficiente do x, no caso é menos 5, ok? E o c, moçada, é o termo independente, 6. Né? Então, nesse caso aqui, a é 1, b é menos 5 e c é 6. Certo? Outro exemplo, letra B. Esse exemplo aqui, ó. F de x igual menos x ao quadrado mais 3x, certo? F de x igual a menos x ao quadrado mais 3x. Nessa função aqui, ó, quais são os valores de a, b e c? Ó, o a, coeficiente do x ao quadrado. Aqui, ó, é negativo, menos. Não está aparecendo um número, então quer dizer que é menos 1 o valor do coeficiente do x ao quadrado, o valor do a. O b vale 3, né? E o c, pessoal, nesse caso aqui, ó, não aparece na função o termo independente. Então, porque o valor dele é zero. Tá? O c pode ser zero. Quem não pode ser zero é o a. Em física, usa função do segundo grau? Sim, né? Em física a gente pode ter também exemplo de função do segundo grau, né? Letra C aqui, ó. Por exemplo, eu posso ter essa função aqui, ó. S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Né? Por exemplo, se você tiver uma função horária do movimento uniformemente variado, isso aqui é do MOVE, né? Movimento uniformemente variado, lá na física. Então vamos supor que esse S0, que é o espaço inicial, seja 5. Vamos supor que a velocidade inicial é 2, dá um 2t. E vamos supor que a aceleração é 3. Então fica 3 sobre 2 vezes t elevado ao quadrado. Essa seria então a função horária do espaço, que é uma função do segundo grau. Ela só está escrita de uma forma diferente, né? Lá na física, eles escrevem primeiro o valor do c, depois o b e depois que vem o a. Né? Mas é uma função do segundo grau. O espaço está em função do tempo. E o tempo aqui, ó, a maior expoente dele é 2. Então, é uma função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Nesse caso aqui, ele só colocou o contrário, né? O a, nesse caso, é 3 sobre 2, 3 meios, ok? O b, nesse caso aqui, é 2, certo? E o c, nesse caso aqui, ó, ele vai ser 5, que é o termo independente. Beleza, gente? Tranquilo? Espero que sim, né? Bom, vamos ver aqui como que é o gráfico da função do segundo grau. Nós vimos que na função do primeiro, o gráfico é uma reta, né? Ela pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Na função do segundo grau, o gráfico é uma figura chamada parábola, que todo mundo já ouviu falar, todo mundo já viu, todo mundo sabe como que é uma parábola, né? Mas vamos lá, vamos colocar aqui. É uma parábola, e essa parábola pode ter concavidade virada para cima, ok?
concavidade virada para cima, carinha feliz, né? Assim, ó. Ou concavidade virada para baixo, carinha triste. Aí a concavidade virada para baixo, ela vai ser assim, ó. Concavidade virada para baixo, carinha triste. Carinha triste, ela é assim, ó. Né? Então são as duas formas de você desenhar o gráfico da função do segundo grau. Bom, mas o que depende de saber se a concavidade da parábola é virada para cima ou para baixo? Né? Vai depender do sinal do A. Quando o A for positivo, maior que zero, a concavidade é para cima, carinha feliz. Quando o A é negativo, menor que zero, a concavidade é para baixo, carinha triste. Tá? Então, a concavidade da parábola, se é para cima ou para baixo, ela depende do valor do A. A positivo, concavidade para cima, A negativo, concavidade para baixo. Duas coisas importantes aqui nesse gráfico. Ó. Primeiro, os pontos onde a função toca no eixo X aqui, ó. Tá vendo? Esses dois pontos aqui onde a função toca no eixo X. Tanto da parábola com concavidade para cima, quanto da parábola com concavidade para baixo. Esses pontos aqui, pessoal, são chamados de raízes da função, que eu vou chamar aqui de x1 e x2. Aqui, ó, x1 e x2. São os pontos onde a função toca no eixo x, tá? Que é o eixo horizontal aqui do plano cartesiano. Tá? Então, os pontos onde a função toca no eixo x, x1 e x2, eles recebem o nome de raízes ou zeros da função. Então, x1 e x2 são chamados de raízes ou zeros da função. São os pontos onde a função toca no eixo x, tá? Beleza? Outro ponto importante é o ponto onde a função toca no eixo y, que é esse ponto aqui, ó. Ponto onde a função toca no eixo y. O ponto onde a função toca no eixo y, pessoal, ele me fornece o valor de c da função do segundo grau, tá? Vou repetir. O ponto onde a função toca no eixo y, ele me fornece o valor de c na função do segundo grau. O c lá, né, que aparece na lei de formação, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Por que ele me fornece o valor do c? Porque se você pensar o seguinte, ó, o ponto onde a função do segundo grau toca no eixo y, o que acontece com o x? O x vai valer zero. Se você substitui o x por zero, vai zerar esse primeiro termo, né? A vezes zero ao quadrado vai zerar esse segundo termo e vai sobrar só o valor de quem aqui? Do c. Então, o ponto onde a função toca no eixo y, a função do segundo grau, a parábola, ele sempre me dá o valor do c. Tá? Se você vê que o ponto onde a função toca no eixo y, você já pode falar que aquele valor ali é o valor do c para a função do segundo grau. As raízes x1 e x2, que são os pontos onde a função toca no eixo x, como é que você vai descobrir essas raízes? É só você igualar o y a zero. Tá? Se você iguala o y a zero, porque o ponto em cima do eixo x, o y vale zero. Igualando o y a zero, né, você vai resolver a equação do segundo grau. Vai ficar ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. Aí resolve essa equação do segundo grau, você vai descobrir as raízes. Né? Para resolver essa equação do segundo grau, o que você pode fazer? Você pode fazer fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara. Você calcula lá, x é menos b, mais ou menos, chegar um pouquinho aqui para a direita, mais ou menos a raiz quadrada de delta, né, dividido por 2a. Aí você acha as raízes, certo? Lembrando que o delta, como é que calcula o valor dele? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Menos 4 vezes a vezes c. Aí você vai calcular, né, usando a fórmula de Bhaskara, tá bom? Que é essa fórmula aqui. Outra forma de você calcular as raízes, se você quiser, é por soma e produto, né? Como é que é a soma e produto? Soma e produto. A soma e produto, pessoal, é uma forma
rápida para você encontrar as raízes. Ela é de cabeça que você vai ter que fazer. Tá? Você vai calcular a soma e o produto das raízes. E assim, eu sugiro que primeiro você fique fique bom em fórmula de Bhaskara, para depois partir para soma e produto, tá? Se você não souber Bhaskara e tentar ir direto para soma e produto, você vai ter problema. Soma e produto é para quem é muito bom em Bhaskara já, tá? E você pode usar soma e produto para achar as raízes, que é assim, ó. A soma das raízes x1 mais x2 é menos b sobre a, correto? E o produto das raízes x1 vezes x2 é c sobre a. Aí essas fórmulas aqui são as fórmulas da soma e produto que você pode usar também para encontrar as raízes, né, para resolver a equação. Certinho? Outra coisa, pessoal, a quantidade de raízes da função do segundo grau, né? Quantidade de raiz da função do segundo grau, ela depende do valor do delta. Não é sempre que você vai encontrar duas raízes, não, tá? Dependendo do valor do delta, você pode até não encontrar raiz para a função do segundo grau, né? Se o delta, por exemplo, for positivo, né, delta maior que zero, delta positivo, significa que você vai ter duas raízes reais, tá? Duas raízes reais e diferentes, distintas. x1 diferente de x2. Duas raízes reais distintas. Que é o caso desses dois gráficos aqui, ó. Nesses dois gráficos aqui, você está vendo que você tem duas raízes reais distintas, são dois pontos diferentes. Então quer dizer que o delta aqui deu maior que zero, deu um número positivo. Apesar de a gente não ter calculado, mas eu tenho certeza disso por causa dos dois pontos onde a função toca no eixo x. Se por acaso o delta der zero, delta igual a zero, o que significa? Significa que você tem duas raízes reais, tá? Porém iguais, reais e iguais. Aí nesse caso, duas raízes reais iguais, o x1 vai ser igual ao x2, tá? x1 igual a x2. E se por acaso, aí no caso a função do segundo grau, ela vai encostar no eixo y apenas, no eixo x, desculpa, apenas uma vez, tá? E se por acaso o delta der negativo, menor que zero, o que significa isso? Significa que você não tem raiz real, não existem raízes reais, tá? Delta menor que zero quer dizer que não existem raízes reais, o gráfico não encosta no eixo x, tá? Aqui, pessoal, no livro de vocês, na apostila, na página 127, ele coloca esses gráficos aqui. Olha aqui, os gráficos do que eu estou falando aqui para vocês, ó. Delta positivo, tá vendo aqui, ó? Delta positivo. Duas raízes distintas, ó. x1 diferente de x2, x1 diferente de x2. Aqui na primeira coluna é quando o A é positivo e aqui quando o A é negativo, tá? Mas essa primeira linha aqui, o delta é positivo, maior que zero. Nessa segunda linha aqui, o delta é igual a zero. Então tem uma raiz só. Tá vendo aqui, ó? x1 igual a x2. O gráfico encosta só uma vez no eixo x. Aqui, x1 igual a x2. O gráfico encosta só uma vez no eixo x. E quando o delta é negativo, aqui, ó, delta menor que zero. O que acontece? A parábola não encosta no eixo x, tá vendo? A parábola não encosta no eixo x, porque não existem raízes reais. Tá? Então o gráfico delas ficaria desse jeito. Delta maior que zero, encosta duas vezes, porque são duas raízes distintas. Delta igual a zero, encosta só uma vez. E delta menor que zero, não encosta no eixo x. Beleza? Então, isso aí seria uma observação importante, tá? Quantidade de raízes. Tá bom? Vou abrir aqui para ver se alguém tem alguma pergunta, né? Até agora. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, a hora é agora. Pode perguntar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Né? Bom, vou fazer o seguinte então. Vou desativar de novo os comentários. Aí eu vou colocar a folha aqui para vocês. Se alguém quiser printar, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou desativar os comentários e colocar a folha para a gente continuar. Então, se quiser printar, tá bom assim, né? Deixa eu afastar um pouquinho mais. Beleza, pode printar, pessoal.
Printou? Então tá bom. Vamos continuar aqui, né? Vamos fazer um exemplo aqui da apostila. Um exemplo da apostila de vocês, pra gente resolver aqui. Vamos fazer aqui o exercício 2 da página 129, tá bom? Então, página 129, vou colocar aqui para vocês a questão 2. Página 129, aqui ó, 129, tá? Da apostila, a questão número 2. Vou focar aqui para vocês para a gente resolver essa questão. Bom, o enunciado da questão fala o seguinte: para que a parábola de equação y igual a ax ao quadrado mais bx menos 2 contenha, quer dizer, passe pelos pontos menos 3 e 1, e 1 e 1, os valores de A e B são respectivamente igual a quanto? Você está vendo que nessa parábola aqui, ele já está me dando o valor do C, que é menos 2. Não me deu o valor do A, nem o valor do B, que é justamente o que ele está pedindo. E ele fala que a parábola passa por esses dois pontos aqui, ó, menos 3 e 1, e 1 e 1. Aí com isso ele pede o valor de A e de B, tá bom? Então vamos fazer essa questão aqui. Vou fazer numa folha, tá? Vou tirar a apostila aqui, para a gente resolver essa questão. Da página 129, tá? A questão 2. Vou colocar a folhinha em branco aqui, para a gente fazer essa questão aqui. Página 129, da apostila de vocês. Questão de número 2. Questão 2. Vou colocar os dados aqui do que eu li, né? Bom, a função é essa daqui, ó. Y igual a ax ao quadrado, né? Mais bx menos 2. Essa é a função, ok? Aí ele me dá, ela passa pelos pontos menos 3 e 1, e 1 e 1. Então essa função passa pelos pontos. De coordenadas menos 3 e 1, né? E também passa pelo ponto de coordenadas 1 e 1. Aí ele quer que você calcule os valores de A e B, que ele pede aqui no exercício. O valor do A e o valor do B. Bora fazer? Então bora. Primeiramente, pessoal, vamos usar esses pontos que ele me deu aqui, né? O que significa dizer que a parábola passa pelo ponto de coordenadas menos 3 e 1, né? Que a parábola é essa daqui, ó. Y igual a função, né? Ax ao quadrado mais bx menos 2. O que significa dizer que o gráfico passa por esse ponto menos 3 e 1? Significa dizer que você pode substituir o x na função por menos 3 e o y por 1, né? É isso que ele está dizendo para vocês. Então vamos fazer essa substituição. Substituindo o x por menos 3 e o y por 1, né? Nós vamos ter a função assim, ó. Isso aqui vai ficar assim. Y vai ser 1, então 1 é igual a vezes x ao quadrado, a vezes menos 3 ao quadrado, correto? Mais b vezes menos 3, certo? Menos 2. Daqui eu tenho o seguinte, ó. A vezes menos 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado dá 9, né? Então vai ficar 9a. Então a vezes menos 3 ao quadrado vai ficar 9a. B vezes menos 3, menos 3b, certo? Menos 2, quando eu passar ele para o outro lado aqui, ó, ele vai passar somando, né? Vai somar 1, aí vai ficar 1 mais 2, vai dar 3. Se quiser, pode dividir tudo por 3 aqui nessa equação, para ficar mais simples, né? Aí eu chego nessa equação aqui, ó, 3a menos b, que é igual a 1. Tem uma equaçãozinha aqui. Vou pegar o outro ponto agora. Qual é o outro ponto? As coordenadas 1 e 1. Então, eu vou pegar o ponto de coordenadas 1 e 1. E vou substituir na mesma função. A função y igual a ax ao quadrado, né? Mais bx menos 2. Né? Vou substituir o x por 1 e o y por 1 também nessa função. Se eu fizer essa substituição, o que nós vamos ter aqui? Vou ter y, que é 1, é igual a ax ao quadrado, a vezes 1 ao quadrado, mais bx, mais b vezes 1,
menos 2. Né? Daqui resolvendo essa equação, 1 ao quadrado é 1, vezes A vai dar A. B vezes 1 vai dar B. Menos 2. Vou passar ele para o outro lado aqui, ó. Certo? Vou passar ele para o outro lado, ele vai passar somando 1. Menos 2 mais 1 vai dar 3. Então, cheguei que A mais B é igual a 3. Monta um sistema com essas duas equações aqui agora. Ó. Então, o sistema que eu vou montar, eu vou pegar as duas equações que eu obtive. Ó. A primeira equação, 3A menos B, que é igual a 1. 3A menos B, que é igual a 1. Certo? E a segunda equação, A mais B, que é igual a 3. A mais B, que é igual a 3. Certinho? Vou resolver o sistema com essas duas equações e descobrir o valor do A e do B. Bom, esse sistema está fácil para a gente resolver por adição, né? Porque eu tenho um B positivo e um B negativo aqui, que quando eu somar as duas equações eu já vou eliminar, já vou descobrir o B. Então já vou somar as duas equações aqui e vou descobrir o valor do A. 3A mais A, 4A, né? Menos B mais B, pode cortar, vai dar 0. 1 mais 3, 4. Daqui eu tenho que o A vale 1. Passo 4 dividindo, fica 4 dividido por 4, o A vale 1, certo? Para descobrir o B, escolhe uma das duas equações, pode ser a segunda, e descobre o B. Aqui, ó, se eu usar a segunda equação, eu tenho que A mais B é igual a 3. O A vale 1, então 1 mais B é igual a 3. Passo 1 para o outro lado diminuindo, o B vai ser igual a 2. Então, quais são os valores de A e de B? O A é 1 e o B é 2. Nas alternativas da questão, letra A de amigo. Tá bom? Essa, então, é a resolução do exercício 2 da página 129. Certo, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vou ativar os comentários para vocês me perguntarem, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta aí a respeito do exercício, tudo tranquilo. Daqui a pouco eu vou colocar na tela inteira para vocês printarem, tá? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Bom, vamos continuar, né? Bom, gente, lembra que eu falei para vocês a respeito do valor do sinal do A, né, na parábola, certo? Vou voltar aqui a minha outra folha, que eu quero explicar uma coisa para vocês aqui a respeito da parábola. Vou desativar de novo os comentários, tá bom? Ninguém perguntou nada, então, porque todo mundo entendeu tudo. Beleza. Então, olha só. Na parábola, pessoal, você viu aqui, ó, que o gráfico da parábola, né, quando A é positivo, é virado para cima. Quando A é negativo, é virado para onde aqui? Para baixo. Nós vimos que o C é o ponto onde a parábola toca no eixo Y. E dá para a gente ver claramente aqui, nesses dois exemplos aqui, ó, nesses dois casos, que o C, nesses dois casos, ele é positivo. Por que que ele é positivo? Porque ele está acima do eixo X, né? Está acima do eixo X aqui, ó. Então, uma forma de você ver se o C é positivo ou não, só pelo gráfico da função, é olhar se o ponto onde a parábola toca o eixo Y está acima do eixo X ou abaixo. Se o ponto estiver acima do eixo X, que é esse caso aqui, e esse também, esses dois casos, o C está acima do eixo X, então quer dizer que o valor dele é positivo. Então aqui, ó, eu poderia afirmar com certeza para vocês que nessas duas parábolas aqui, ó, o C seria positivo, maior que zero. Tá? Por quê? Vou repetir. Porque ele está acima do eixo X. Está acima do eixo X, o C é positivo. O B tem como você saber também se ele é positivo ou negativo na função do segundo grau. Como é que você faz para descobrir o sinal do B? Tá? Eu vou escrever aqui na outra folha. Beleza? Colocar como observação aqui, ó. Para você descobrir o valor do B na função, quando você tem um gráfico ou não, vou colocar como observação. O BS. O A, só repetindo, você vai olhar com cavidade da parábola, se é para cima ou para baixo. Se for para cima, A positivo, se for para baixo, A negativo. O C, você tem que ver o ponto onde a parábola encosta no eixo Y. Se é acima do eixo X ou abaixo. Se for acima do eixo X, o C é positivo. Se for abaixo, o C é negativo. Se a parábola estiver passando bem na origem, que é o ponto 0, 0, aí o C vai ser 0. Agora, o sinal do B, como é que você descobre o sinal do B?
é o seguinte, pessoal, vou escrever aqui para vocês, ó. Se a parábola, que é o gráfico da função do segundo grau, tocar, colocar aqui, ó, tocar o eixo y na descida, na sua descida, ou vou colocar assim, na sua parte decrescente, essa parte decrescente seria na descida. Então, B é menor que zero, tá? Vou colocar uma figura aqui para vocês verem como é que seria isso, ó. Seria assim, ó. Você tem a parábola, tá? Aí, para o B ser negativo, a parábola tem que encostar no eixo Y na parte decrescente dela, ou seja, na descida. Você tá vendo que aqui, ó, tá encostando no eixo Y bem na parte que ela tá descendo, ó. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que o A é positivo, maior que zero, e o B também é positivo. O B vai ser negativo, porque a parábola encostou no eixo Y na descida, na parte decrescente dela. E o C é positivo também, porque ele está acima do eixo Y. Então, nesse caso aqui, ó, o C é maior que zero. Outro exemplo de parábola que encosta no eixo Y quando ela está descendo. Aqui, ó. Se você tiver uma parábola assim, ó, desse jeito aqui, ó, encostou no eixo Y na descida, tá vendo? Então, nesse caso aqui, ó, o A é negativo, porque a parábola tem concavidade para baixo. O B é negativo também, porque ela encostou no eixo Y na parte decrescente, quando ela estava descendo. E o C é positivo, porque o C está acima do eixo Y. Então, aqui eu tenho dois exemplos de B negativo. É só você olhar aqui, ó, a parábola vai encostar no eixo Y quando ela está descendo aqui, ó, na descida, na parte decrescente dela. Aí o B é negativo quando isso acontece. Aqui também aconteceu isso, ó. Ó a parte decrescente aqui da parábola, ó. A parábola encostou no eixo Y na parte decrescente, B negativo, tá? Se a parábola, um outro exemplo, um outro caso, se a parábola tocar o eixo Y, né? O eixo Y na sua parte crescente. Aí parte crescente é o que? Subida, né? O que vai acontecer com B? O B vai ser positivo. Então, B será maior que zero. Vou dar dois exemplos aqui para vocês, igual eu fiz no outro. Vou colocar os exemplos aqui embaixo, ó, para ficar melhor para vocês separarem os dois exemplos ali, ó. Vou colocar dois exemplos aqui para você ver duas parábolas com B positivo. Como é que você faz para identificar? Ó, esse exemplo aqui, vou colocar a parábola assim, ó. E esse exemplo aqui, vou colocar ela assim, ó. Né? Quais são os sinais do A, do B e do C nesses dois exemplos aqui? Bom, nesse primeiro, o A é negativo, menor que zero. O B, pessoal, vamos ver se é positivo ou negativo. Olha só, a parábola está encostando no eixo Y na subida aqui, tá vendo? Ó, na parte crescente dela. Ela encosta no eixo Y aqui na parte crescente. Então, nesse caso aqui, se ela encosta no eixo Y na parte crescente, o B vai ser positivo. E o C? Ó, o C está aqui, ó, acima do eixo Y, positivo também. Essa outra parábola aqui, ó, o A é positivo, maior que zero. O B também é positivo, porque olha só, a parábola encosta no eixo Y quando ela está subindo aqui, ó, na parte crescente. Então, B aqui é positivo. E o C? O C é o ponto onde a parábola toca no eixo Y. Também é positivo, porque está acima do eixo X. Então, aqui os três são positivos, A, B e C. Beleza? A última observação que eu quero falar para vocês é essa daqui, ó. Falei que se a parábola tocar no eixo Y na parte decrescente e crescente. Agora, se ela tocar em cima do vértice, né? Se a parábola
se a parábola tocar o eixo Y em cima do vértice, no seu vértice, né? Vamos colocar assim, no seu vértice, vírgula, B será igual a 0. Então, por exemplo, ó, vou colocar aqui para vocês do lado. Dois exemplos aqui bem simples, ó. Essa parábola aqui, ó. Tá? E essa daqui, ó. O eixo Y ficou um pouco torto aqui, galera, mas não tem problema não. Tá? Essa parábola aqui, ó. Essas duas parábolas. O que você percebe? Bom, primeiro, essa daqui, o A é positivo, que a concavidade é para cima. O B, você está vendo que a parábola encostou no eixo Y em cima do vértice, não foi nem na descida e nem na subida. Foi exatamente em cima do vértice, onde ela faz a voltinha. Então, nesse caso, o B é 0. E o C, como está acima do eixo Y, então positivo. Essa daqui, o A é negativo, porque a concavidade é para baixo. O B é 0, porque ela encostou no eixo Y bem em cima do vértice, não foi nem na subida e nem na descida. E o C, nesse caso, pessoal, olha aqui, ó, o C está abaixo do eixo X. Então, o C aqui, nesse caso, ele vai ser negativo. Tá bom? Beleza, vamos ver se tem alguma pergunta. Ativando os comentários aqui para dúvidas. Matheus perguntou: se ficou dúvidas referentes ao conteúdo passado, pode perguntar depois? Pode, Matheus, pode sim, tá? Inclusive, depois eu vou fazer uma live de tira dúvidas da apostila, que eu vou tirar dúvidas de vocês aí dos exercícios, tá? Com relação ao que eu falei agora sobre o sinal do B, do C, alguma pergunta? Vamos fazer um exercício pra gente ver isso aí, como é que é, que aí eu acho que fica melhor, tá? Na página 129, novamente, esse exercício número 1 aqui, ó. Tá? Vou desativar de novo os comentários pra gente ler o exercício número 1 e resolver. Página 129, tá? Aqui, ó, página 129 do livro, exercício número 1. Deixa a câmera focar, foca aí, minha filha, vamos ver, aí... Fala assim: no gráfico abaixo está representada uma função quadrática f de x, né, igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ax ao quadrado mais bx mais c. Função quadrática, função do segundo grau. Você está vendo aqui a parábola, né? Beleza. Aí ele quer que você descubra os valores de A, de B, de A, de C e do delta, né? Porque aqui, ó, tá falando aqui b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 4ac é o delta. Então ele quer que você fale qual o sinal do A, do C e do delta. Ele não está pedindo do B nesse exercício, tá? Só está pedindo do A, do C e do delta. Vamos ver então, primeiro o sinal do A. Pessoal, nesse caso aqui, você está vendo que a parábola tem concavidade virada para cima, certo? Se a concavidade é virada para cima, então quer dizer que o A vai ser positivo. Então já sei que o A é positivo, beleza? A positivo, maior que 0. Vamos ver o C. O C, pessoal, é o ponto onde a função toca no eixo Y. Aqui, ó. Ela está tocando o eixo Y bem aqui. Está acima do eixo X. Ó o eixo X aqui, ó. Esse aqui é o eixo X. Tá aqui, ó. O C está acima dele. Então, quer dizer que C, nesse caso, vai ser positivo. Maior que 0. Tá? Positivo também. Vamos ver agora o delta. Como é que eu sei o valor do delta na função do segundo grau? É só você olhar o número de vezes que a função encosta no eixo X. Ela está encostando no eixo X 2 vezes aqui, ó. Aqui, que eu vou chamar de X1, e aqui que eu vou chamar de X2. Nesse caso aqui, você percebe que X1 ele é diferente de X2. São duas raízes reais e distintas. Significa que são duas raízes reais, né? E distintas, diferentes. Tá bom? Se são duas raízes reais distintas, então quer dizer que o delta ele vai ser maior que 0. Delta é maior que 0. Então a resposta fica assim, ó. Logo, a resposta do exercício vai ser A positivo, maior que 0, certo? C positivo, maior que 0.
Delta, o que é o delta, pessoal? É b ao quadrado menos 4ac, também maior que zero. Tudo positivo. A, B, A, C e delta, né? Então, a alternativa correta é letra E, a resposta aqui do exercício. Ó. A maior que zero, C maior que zero e B ao quadrado menos 4ac maior que zero. Certinho? Beleza. Bom, vou colocar a página aqui para vocês printarem, tá? A página aqui que eu... Página não, a anotação, tá? Pode fazer o print. Printou? Beleza. Bom, gente, vou deixar também para vocês uma tarefinha para vocês fazerem, tá? Uma tarefa aí para vocês fazerem aí durante a quarentena. Durante a quarentena aí, uma tarefinha para vocês fazerem, tá? Dá uma lida, por favor, na teoria da página 126 e 127 e resolve para mim os exercícios de 1. Não vou marcar muito exercício para vocês. O 1 e o 2 nós já fizemos, tá? Então você pode fazer o 1. Vou escrever aqui para vocês os exercícios para vocês fazerem, tá? Vou escrever aqui do lado, aqui embaixo desses dois gráficos aqui. Então a tarefa para vocês fazerem é o seguinte: páginas 130 até 134, até 134, tá? Você vai fazer os exercícios, não são todos não, porque tem um assunto aqui que eu quero falar com vocês ainda, que é forma fatorada. Mas você vai fazer para mim o exercício 3 da página 130 e 131. Você vai fazer para mim os exercícios 3, tá? O exercício 3, o exercício 4 e o 5, tá? Aí das outras páginas, da página 131, aí você vai pular para a página 132, página 132 e 133, você vai fazer esses exercícios aqui para mim. Você vai fazer o 10, vai fazer o 10, exercício 10, tá bom? Você vai fazer para mim o exercício 13, 10, 13. Você vai fazer para mim o exercício 14, 15. 14, 15. Não são todos não, tá, gente? O 16. O 16. E por último, na página 134, você pode fazer o 18, o 19 e o 20. Aí da página 134, você vai fazer o 18, o 19 e o 20. Por que tem alguns exercícios que eu não marquei para vocês? Porque tem uns exercícios que falam de forma fatorada e não deu tempo de eu falar dessa forma fatorada para vocês, tá? Para você não ficar sem tarefa, você pode fazer essas tarefas aqui, tá bom? Então essa é a tarefinha de casa de vocês. Bom, vou ativar os comentários para ver se alguém tem alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar, tá? Pode printar aí a tela da tarefa, tá bom? E eu quero saber se tem alguma dúvida, se tá tudo tranquilo. Vou virar aqui também minha câmera. Então, gente, tudo bem aí? Alguma dúvida? É isso aí. Bom, eu estourei meu tempo já. Então eu vou encerrar a nossa live de hoje, tá? Lembrando que esse conteúdo ele tá a partir da página 129, tá? Na apostila de vocês, tem lá a teoria e tem os exercícios para vocês fazerem. A tarefa está aqui, né? Já pedi para vocês printarem. E qualquer dúvida, a gente na próxima aula a gente faz exercício com vocês, tá bom?
Bom, no mais, um abraço aí para todo mundo. Pedro, não entendeu a parte do B. Pedro, olha aqui, vou te mostrar mais uma vez, tá? Se por acaso a parábola encostar no eixo Y, quando ela estiver subindo, tá vendo? A parábola encostou no eixo Y na subida, na parte crescente, aqui e aqui. O B é positivo. Se a parábola encostar no eixo Y, na descida dela, na parte decrescente, por exemplo, esses dois exemplos aqui, encostou na parte decrescente, o B é negativo. E se a parábola encostar bem em cima do vértice aqui, ó, igual aqui e aqui, não foi nem na subida e nem na descida que a parábola encostou no eixo Y, foi em cima do vértice, aí o B é zero. Beleza? Espero que eu tenha tirado sua dúvida. De boa, né? Tranquilo, a Duda falando, Yasmin Campos também. Então é isso aí, galera. Pedro, vou repetir. Se a parábola encostar no eixo Y na subida, o B é positivo. Se a parábola encostar no eixo Y na descida, o B é negativo. E se a parábola encostar no eixo Y em cima do vértice, aí o B é zero. Beleza? Bom, é isso aí, galera. Vê se tem mais alguma dúvida. Bom, tranquilo então. Beleza. Gente, um abração para vocês. Saudades, né? Espero que a gente se reveja num futuro bem próximo aí, né? Espero que dia 30 as aulas voltem. A partir do dia 30 a gente possa estar novamente juntos, tá bom? No mais, um abraço aí para todo mundo. Eu já estourei meu tempo aqui, realmente eu preciso sair, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, quando vocês forem fazer os exercícios, pode perguntar, tá bom? Na nossa próxima live. Fiquem com Deus, um beijão e até a próxima. Fui, tchau, tchau. Lembrando que essa aula tá no Stories, tá salva no Stories durante 24 horas. Se você quiser entrar lá e olhar de novo, tá? Ver de novo a aula, fica à vontade. Beijão, gente, fiquem com Deus e até a próxima. Fui.